Ele está vivo. Glória a Deus, Ele é a nossa estrela da manhã. Glória a Deus, Ele é a nossa Deus. estrela da manhã. O nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque ainda que a igreja esteja vazia, porque ainda que a igreja esteja neste lugar, mas o Senhor está neste lugar. Porque a tua palavra diz que onde estiver dois, porque a tua palavra diz que onde estiver e aqui tem dois ou três ou mais, e aqui tem dois ou três ou mais, Ele está presente, Ele está na tua Senhor, casa, Ele está presente, Ele está na tua casa com você. Ele está aí com você. Ele é a nossa estrela, Ele é o nosso Deus. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Eu sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim
por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Um dia Jesus, Ele se entregou por nós, dando a sua vida, e Deus dando o seu único filho para morrer por nós. Mas o bom de tudo isso, o melhor de tudo isso é que Jesus, o nosso Cristo, Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco, ele se achegou e ao lado do mestre se agachou, aleluia, e o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, 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 e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado, do mundo a luz, nem um gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão, e o Pai perdoou. Recebeu seu Espírito e
chorou, sua cabeça tombou, 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 sobre o peito caiu, 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 e morreu, 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 tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. Sabe por quê? A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria. Quem o escondeu? Oh, glória! Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, oh aleluia, ao teu lado eu estou, 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 estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, Ele está vivo. Amém, glórias a Deus. A vida venceu a morte, o amor venceu a dor, Jesus ressuscitou, Ele vive e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero chamar a atenção de todos nesta manhã para a nossa lição de hoje. A nossa lição é a lição de número 2 de 2 de abril de 2020, que traz como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, bem como a leitura bíblica em classe. Você que está em casa, abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, versículo 3 em diante. Deus abençoe a nossa irmã Simone, que acabou de louvar aqui conosco, que o Senhor continue lhe usando poderosamente. E a irmã Dida manda lembrar os irmãos que ainda não pegaram as lições, que está lá com ela as lições, não esqueçam então. Deus abençoe a todos. Então, lição de número 2, texto áureo da lição nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então vejam vocês que privilégio, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, como eu já citei, encontra-se registrado em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois os versículos de 9 a 14. Então leiamos a palavra do Senhor neste momento. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Que Deus assim abençoe a cada irmão, a cada amigo que ouviu a palavra do Senhor neste momento. E nós temos aqui hoje uma palavra muito importante para a nossa reflexão, e nós estaremos neste momento orando ao Senhor, pedindo a Ele que venha usar a sua serva. Hoje estará conosco ministrando a palavra do Senhor a nossa irmã professora Cícera. Ela estará então fazendo uso da palavra do Senhor, e já a convido para que está conosco em nome de Jesus. Oremos. Pai maravilhoso, Pai eterno, no nome de Jesus aqui nos colocamos diante da Tua presença em oração, agradecidos a Ti por esta manhã, e no nome de Jesus chegamos aqui em especial diante de Ti, Senhor Deus, para intercedermos juntamente em favor da Tua filha, que estará falando a Tua santa palavra neste momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha usá-la de forma especial, ó Deus maravilhoso, pela Tua palavra. Abençoa os nossos irmãos e amigos que estão, Senhor Deus, ligados nessa transmissão. Conceda-lhes a Tua graça, a Tua bênção. Visita o Teu povo nesse dia e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, então a lição hoje, ela nos traz um tema muito importante, falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Então, nesse primeiro capítulo, ou nesse capítulo, serão abordados a graça de Deus, a excelência e a perfeição do projeto de Deus em conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos e que permanecem fiéis a Ele. Então esse será o tema da lição que estaremos estudando com a nossa irmã Cícera, e que o Senhor possa usá-la poderosamente. Fique ligado e intercedendo pela nossa irmã Cícera, com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Também quero nesta manhã saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aí pela internet nos assistindo, estejam orando por nós nesta manhã. É um momento difícil de estarmos aqui e vocês do outro lado, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Nós não compreendemos nada, não sabemos nada, mas amanhã o Senhor nos mostrará o motivo disso tudo que está acontecendo.
Importa que cada um de nós fiquemos firmes em todo momento. Não importa onde e como.
nós fizéssemos, nós obedecíamos, porque éramos escravos, éramos servos do mal, servos do inimigo, servos do pecado, não tínhamos liberdade para fazermos nada, porque estávamos com entendimento cego, estávamos errantes, sem Deus. Mas no dia em que nós decidimos mudar de rumo, clamamos ao Senhor e pedimos a Jesus que entrasse em nossos corações, e assim o laço quebrou e nós escapamos. E hoje servimos ao Senhor, não porque merecemos, mas sabe por quê? Porque Deus trouxe uma promessa para todo aquele que nele cresce, que era aceitar a Jesus, o seu Filho amado, como nosso Salvador, o qual seria enviado a este mundo para ser sacrificado, para que nós pudéssemos, através da sua morte, termos vida e vida com abundância. Então, o primeiro parágrafo dessa primeira parte nos fala sobre a doxologia. A doxologia é uma manifestação de louvor e engrandecimento a Deus por meio de expressões que nós utilizamos, como aleluia, bendito o nome do Senhor, Deus seja louvado, né? E nós expressamos este louvor, esta gratidão ao Senhor através das expressões, né, orais que a gente, em cultos, em momentos que nós sentimos a presença do Senhor, nós expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, e também expressamos a nossa gratidão ao Senhor através de hinos de louvor ao Senhor. Infelizmente, há vários tipos de louvores hoje em dia. Há louvores que são cristocêntricos, e há também aqueles louvores em que o homem é o centro do louvor. Então, que tipo de louvor nós estamos dando ao Senhor, né? Há muitos que infelizmente querem ser vistos, querem ser aplaudidos, dizem estar louvando a Deus, dizem estar glorificando a Deus, dizem estar ofertando a Deus este louvor, mas infelizmente é da boca para fora, porque o próprio Jesus diz em suas palavras que muitos, né, que louvam a Ele, louvam apenas de boca, mas não de coração. Mas a palavra de Deus também diz que Deus procura os verdadeiros adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. O pastor Agnaldo Betti, ele tem uma expressão muito interessante que ele diz assim: Deus levanta profeta, Deus levanta professores, levanta pastores, evangelistas, missionários, mas não levanta adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. E adoradores não é apenas no momento de cantar, não é momento de levantar as mãos e dar glória a Deus, aleluia. Adorar a Deus é isso também, mas estar na vida, na conduta, perante a sociedade, perante Deus, perante o mundo espiritual. Então, a quem eu estou adorando? A quem eu estou tributando louvor? É a Deus ou ao homem ou às coisas? Não devemos de modo algum adorarmos a criatura, de maneira alguma adorarmos a criação, mas devemos adorar e louvar aquele que é o Criador, aquele que é o soberano, aquele que é o todo-poderoso, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, o nosso Salvador, que é Jesus. Então, a quem estamos tributando louvores? A quem estamos tributando a nossa adoração? Será que é a nós mesmos? Hoje há vários deuses, não apenas visíveis, mas os deuses invisíveis, né? Hoje até nós mesmos nos tornamos nossos próprios deuses. Nós adoramos coisas invisíveis, até sentimentos, adoramos pessoas, adoramos dinheiro, adoramos celular, enfim. A quem estamos de fato adorando? Nós devemos adorar aquele que realmente nos concede tudo que necessitamos. Não é o que queremos, mas é o que necessitamos, né? Então, que nós adoremos de fato a Deus, porque, irmãos, tudo nesta vida passa. Tudo nesta vida se finda.
A nossa vida se vai por um fio. Basta tão somente o Senhor desejar dar um fim a ela. Nós não temos o domínio da vida. Nós não temos o domínio do tempo. Nós não temos o domínio sobre as enfermidades. Nós não temos o domínio de tudo que vem sobre nós. Porque o domínio pertence a Deus. Deus domina todas as coisas. E tudo só acontece se Deus assim permitir. Então, tudo que vier sobre nós é permissão do Senhor. E é necessário tudo que vir sobre nós para vir. Porque Deus sabe que nós precisamos de tudo que vem sobre nós. Para que de cada coisa que nos sobrevém, possamos tirar lições para as nossas vidas. E possamos tirar bagagens que ainda nos impede de caminhar para chegarmos na nossa cidade santa. Então, doxologia é uma adoração, é louvor, é glorificação ao Senhor. Através das nossas vidas, através dos louvores, através do que falamos, através do que pensamos e até do que ofertamos para o Senhor e até para o próximo, porque nós temos que nos parecer com o nosso Deus. Pastor José Ailton, uma vez ele disse que servir a Jesus é muito fácil. É muito fácil servir a Jesus. Mas seguir a Ele é muito difícil. Porque servir e seguir é fácil, aliás, como ele falou, mas imitá-lo é muito difícil. Porque ser como Jesus, neste mundo que nós estamos vivendo, e diante de todas essas gerações que já passaram, todos nós como servos do Senhor, imitar a Cristo não é fácil, porque a imitação a Cristo requer muita renúncia. E esta renúncia dá muito trabalho, e esta renúncia dói muito, porque vai de encontro ao nosso ego, e o nosso ego é muito forte. E ao se prostrar perante Deus, e reconhecer o poderio e o senhorio do Senhor, esta renúncia, às vezes, nos causa grandes e fortes dores, mas todas elas são necessárias para que nós amadurecemos e adquiramos do Senhor mais e mais da sua presença. E nós, neste mundo que vivemos, precisamos com muita urgência ter mais intimidade com Deus para sermos participantes da sua glória em nome de Jesus. As bênçãos espirituais, que é o segundo tópico dessa parte da nossa lição, que fala assim que obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem em Efésios, no capítulo 1, verso 3 a 14. Tais como Deus, olha só, as bênçãos celestiais que o Senhor nos concede sem merecermos. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu para sermos santos. Estávamos no mundo, perdidos, longe de Deus, até mesmo negando a sua existência, até mesmo estávamos caluniando de Deus e fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos olhou, nos chamou e nos tirou com um braço forte das garras do inimigo e nos libertou do pecado e nos elegeu para sermos santos. Com isso quero dizer que nesta eleição, nesse objetivo de nos escolher para sermos santos, Ele nos constituiu um novo povo, que é a sua igreja. E a igreja de Deus, quero lhe dizer nesta manhã, meus amados irmãos, e a você, talvez, a ouvinte da palavra de Deus, que está também nos assistindo, eu quero lhe dizer, a igreja não é constituída de pessoas perfeitas. Santos não são perfeitos, mas o Senhor nos chamou como imperfeitos para sermos santos em aperfeiçoamento. Então nós estamos neste mundo eleitos como santos
no processo de santidade para alcançarmos a perfeição, para chegarmos e termos o privilégio de entrarmos nas mansões celestes para vermos o Senhor face a face. Então somos eleitos para sermos santos. E outra coisa que eu lhe digo, Deus nos predestinou para sermos filhos. Deus nos predestinou para sermos seus filhos ao confessarmos Jesus publicamente como nosso Salvador e sermos uma nova criatura, como está lá em Coríntios capítulo 5, verso 17, que é aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então em Cristo somos nova criatura. E para estes que se tornaram novas criaturas, Deus deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então nós somos hoje filhos de Deus. Não somos apenas criaturas de Deus. Criatura é todo aquele que é criado por Deus. Então Deus nos criou e a partir de Jesus Cristo nos adotou como seus filhos. Não somos bastardos, somos filhos de um Pai eterno e bondoso e amoroso, que está sempre de olho nos filhos, não os perde de vista e sempre está a nos aconselhar e nos estimular à santidade, a permanecermos firmes, que o fim um dia vai chegar para que possamos estar com o Senhor. E como nós vimos aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 1, diz assim: olha que coisa linda, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Sabe por que o mundo não nos conhece? Porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Observe, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus! Como é bom ser filho de Deus. E por que não ser filho de Deus? O mundo não nos garante esta eternidade como filho de Deus. Sabe, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E eu digo, há muita ilusão neste mundo, há muita perdição, muito engano. Sabe, o dinheiro só serve para uma coisa: para nos dar conforto, para pagar nossas contas e nos trazer o alimento. Mas quando ele falha, quando nós não o temos, Deus provê o alimento. Sabe, quando o conforto que o dinheiro não nos dá, Deus nos dá o conforto. Então Deus é maior que o dinheiro, Deus é maior que este mundo, Deus é maior que tudo. Então o nosso Pai cuida de cada um de nós. Olha só, outra bênção celestial que o Senhor nos concede: nos fez agradáveis para si. Éramos desagradáveis para Deus, mas Ele nos fez agradáveis para Ele. Então que nós possamos ser agradáveis ao Senhor, né? Que possamos achar graça diante de Deus, como Moisés achou graça diante dos olhos do Senhor. Olha outra bênção maravilhosa: remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Outra, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Olha quantas bênçãos espirituais que o Senhor nos concede e nos promete, sem merecermos, irmãos,
sem merecermos. O que fazemos para agradecermos a este Deus? O que tributamos a Ele por todas estas bênçãos celestiais que o Senhor tem nos concedido? Infelizmente, há muita gente hoje, muitos de nós, que vivem correndo atrás de bênçãos materiais. Vivem servindo a Deus por interesse nas bênçãos. E principalmente nas bênçãos materiais, como uma cura, como um emprego, como uma posição, como um curso universitário, enfim, um carro, outras e muitas bênçãos. Mas o próprio Jesus diz em sua palavra: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para eu ser abençoado pelo Senhor, eu preciso obedecer a sua palavra e ter intimidade com Ele, para que possa desfrutar das bênçãos celestiais, e as materiais virão em consequência da minha obediência e intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque se eu obedecer a Deus, nada há de me faltar. Nada há de me faltar. Proteção não deixará de existir. Provisão também não. Enfim, tudo o Senhor nos dará. Porque sabe, Ele é tudo para nós. A Bíblia diz lá no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que eu quero dizer é que podemos descansar debaixo das mãos do Senhor, porque tudo que vier de ruim não nos acometerá, porque estamos descansando à sombra do Onipotente que nos ama, que é o nosso Deus eterno. E para concluir, essa parte diz assim: tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Que em tudo nós possamos louvar ao Senhor, mesmo diante de muitas lutas, ou até mesmo diante desta pandemia. Já existem pessoas, para vocês que não sabem, que já estão se matando, tirando suas vidas. Eu soube de alguém que mora no exterior, uma amiga minha, que falou que algumas pessoas que estudam com ela na universidade já estão com depressão e tirando suas vidas, né? Ali na Itália, na França e na Espanha, e em Portugal também, jovens tirando suas vidas, pais e família não estão suportando. Mas quem tem Jesus, não importa a situação, ele confia que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, inclusive desta pandemia, para a glória do nome do Senhor. A nova condição, né? Está em Cristo. Está em Cristo. A expressão em Cristo significa que fomos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. E lá no final diz assim: portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Antes nós éramos perdidos, antes nós éramos condenados à morte, mas a partir da nossa rendição a Cristo, Ele nos remiu com o seu sangue, e em Cristo nós somos hoje justificados pela fé, redimidos pelo sangue de Jesus. Então, por isso que nós podemos, a partir desta bênção da salvação, a partir de sermos redimidos, é que nós podemos gozar de todos os benefícios. Há um provérbio que diz assim:
Ruim com Jesus, pior sem Ele, não é verdade? E nós devemos estar sempre com Jesus. Eu discordo um pouco, porque estar com Jesus não é ruim. Estar com Jesus é excelente, porque até o que é ruim torna-se em bênção para nós. Então, estar com Jesus é melhor do que qualquer coisa nesta vida. Partamos então para a segunda parte da nossa lição, quando diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Mesmo o inimigo vindo a este mundo e ter trazido para o coração do homem o orgulho, a desobediência, e ele ter dado ouvido ao inimigo, o pecado entrou e tornou-se então uma devastidão neste mundo. Devastou o mundo, devastou a humanidade, a ponto da humanidade ficar tão distante de Deus, tão longe do Senhor, pecando tanto, que Deus desejou no seu coração em destruir o mundo com um dilúvio. Mas o que é lindo é que nem todos haviam se corrompido, nem todos haviam abandonado a Deus, mas havia um homem justo que amava a Deus ardentemente em seu coração e vivia para Ele e gozava na terra da presença de Deus e anunciava a justiça de Deus, que era Noé. E Noé também conduziu a sua família para servir a este Deus. E Deus então tinha na terra Noé e sua família que servia ao Senhor. E mesmo vindo o dilúvio, a partir de Noé, Deus novamente fez com que a terra se enchesse de pessoas. E como o pecado já estava no mundo, o homem continuou pecando e se afastando de Deus. E durante as gerações que se passaram, nós podemos ver pelos relatos bíblicos que Deus demonstrou constantemente o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia para a humanidade, sempre enviando a salvação para aqueles que quisessem ser salvos. Deus escolheu um homem chamado Abraão, para que dele suscitasse um povo exclusivo para servir ao Senhor. Mesmo assim, este povo continuou fazendo aquilo que era desagradável ao Senhor, mas Deus ainda assim continuou amando aquele povo. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Deus não desiste de ninguém enquanto há vida. Enquanto há vida, Deus está sempre trabalhando para conduzir este alguém para o caminho da salvação, através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então a salvação é para todos. Eu quero te dizer nesta manhã, que Deus não faz acepção de pessoas para elegê-los para morar no céu. Deus, Ele é amoroso. Deus, Ele trouxe a salvação para que todos que crescem, como está lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, pudesse ter a vida eterna. Entendeu? Então Deus, Ele ama a todos. O desejo de Deus, amados, é que toda a humanidade seja salva. O Senhor queria povoar o céu com toda a humanidade, mas Deus nos deixou um poder chamado livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio eu escolho para onde quero ir. Se eu quero ir para a eternidade com Deus, ou se eu quero ir para uma eternidade sem Deus. Então este livre-arbítrio, de fato, ele tem um limite. Se eu escolho um,
eu renuncio o outro. Então, para onde quero ir? As minhas obras não salvam, só quem salva é Jesus. E eu confessando como meu Salvador e o obedecendo nesta vida aqui na terra, eu irei para o céu. Mas se eu não assim fizer, eu não irei para o céu. Irei para um lugar muito difícil, um lugar de tormento eterno, onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga, nunca se apaga, mas que eu possa, de fato, agradecer ao Senhor por ser participante desta salvação tão gloriosa. E o primeiro parágrafo diz: a revelação do mistério. Esta revelação do mistério fala-nos o seguinte, que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. E com isso nós queremos lhe dizer nesta manhã que esta revelação misteriosa do Senhor é justamente o segredo de Deus. Deus tinha um segredo e o inimigo não sabia deste segredo, sabe? Quando ele chegou, que veio tentar Adão e Eva, é interessante, Geraldino, é Geraldino, é Geraldo e é Gegel. Mas o interessante é que Deus tem atributos que ninguém tem. E Deus deixou no homem natural alguns dos seus atributos. E para quem serve a Deus, possui mais atributos. Mas há atributos de Deus, por exemplo, o atributo bondade. Há muita gente bondosa neste mundo. É uma bondade, é um atributo de Deus. Só que a de Deus é infinita e é pura, Mas existe um atributo de Deus intransferível. Alguns atributos de Deus são intransferíveis. E dentre eles está a onisciência. A onisciência. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Deus sabe neste momento o que você está pensando aí na sua casa. E sabe o que do outro lado do mundo, lá está acontecendo na casa de alguém. E outra coisa, Deus sabe o nome de todos os habitantes da face da terra. E sabe o que acontece com cada um. Sabe o meu futuro e o teu presente, o teu passado e o meu também. Então Deus tinha um segredo que o inimigo não sabia. Quando ele veio tentar Adão e Eva, ele não sabia que Deus já tinha um plano pronto para esta investida dele. Ele derrubou o homem, mas Deus trouxe a restauração do homem. Este era o segredo de Deus. Então o segredo de Deus era o projeto da salvação para o homem aqui na terra. O homem teve a oportunidade de andar com Deus, de falar com Deus, de conhecer e desfrutar dos mistérios e dos segredos de Deus. Mas quando ele caiu, ele perdeu uma parte deste privilégio. Mas eu digo uma coisa, como um comentarista da lição, diz que o inimigo, ele destruiu em muito a imagem de Deus na vida do homem, mas não destruiu 100%. Porque dentro do homem, seja ele quem for, seja ateu, seja cristão, seja protestante, seja o que for, dentro dele há uma necessidade de adoração. E eu sempre afirmo, todo mundo sabe que existe um Deus único e verdadeiro. Um Deus único que rege todas as coisas. Então Deus tinha este projeto, este segredo, que o inimigo não sabia, que Deus declarou ali, quando o homem caiu, que da semente da mulher nasceria um. Observe, este um se chama Jesus. Aleluia!
né? E Jesus veio em cumprimento a este projeto do Senhor. E lá no finalzinho diz que sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, meus queridos, Jesus, ele foi o cumprimento desse projeto de Deus. Foi este plano de Deus, esta revelação de Deus foi cumprida em Jesus aqui na terra. Então eu faço uma pergunta: o que é que hoje nós pregamos, né? O que é que hoje nós cantamos? Será que o que nós cantamos e o que nós pregamos, nós vivemos de fato? Será que se eu prego alegria, eu vivo a alegria? Será que eu prego a paz? Será que eu vivo a paz? Se eu prego a fé, será que eu vivo realmente esta fé? Ou será que eu sou apenas uma crente nominal? Muitas vezes eu nos questiono, queridos. Nós precisamos, de fato, sermos crentes práticos. Aquilo que pregamos, que é a palavra de Deus, que possamos praticá-la no dia a dia das nossas vidas. Aquilo que falamos, que venhamos viver, que saia de dentro de nós estas palavras e venha ser uma prática nas nossas vidas. Que ao abrirmos nossa boca para cantarmos, que este louvor saia realmente de dentro de nós para louvor do nome do Senhor. Então, o que estamos pregando para esta geração, né? Cristo? Será que estamos pregando a Cristo? Ou será que nós estamos pregando o homem no centro? Nós estamos vendo uma era onde o homem é praticamente seu próprio Deus, mas aquele que serve ao Senhor, ele sabe que o seu Deus é com D maiúsculo e se chama o Senhor Jesus. A plenitude dos tempos é a outra parte também que vai nos falar, e eu vou falar bem resumidamente, quando fala que Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Jesus todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. Então a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, que é o Kairós de Deus. Kairós é no tempo de Deus. Observe, Kairós, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio dele. Observe, tudo que foi feito por Cristo, para Cristo. E sem Cristo, nada seria feito. Nada. E está escrito na palavra do Senhor. E nós, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, que é o Cronos. O tempo do homem é o Cronos, é a cronologia. Mas o tempo de Deus é o Kairós. É o tempo de Deus. Há pessoas que vivem questionando, dizendo: mas Jesus está demorando demais. Desde o tempo dos apóstolos, que ele prometeu que viria. Os apóstolos, quando Jesus anunciou que retornaria, ficaram esperando. Inclusive a igreja primitiva desejava ardentemente que Jesus voltasse. Mas a volta de Jesus é no Kairós de Deus. É no tempo de Deus. Então ainda hoje anunciamos que Jesus vai
voltar. Não importa quando, mas que estejamos esperando este retorno, porque no Kairós de Deus, Ele vai voltar. E tudo tem o seu tempo determinado, como está lá escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus, debaixo do céu e em cima da terra. Então há tempo de tudo, meus irmãos. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de estar calado. Então para tudo há um tempo determinado por Deus, e esse tempo de Deus se chama Kairós. Não queiramos entender Deus. Quem entendeu a mente de Deus? O próprio Deus diz que eis que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então não importa o que Deus faça, o que Deus queira, não procuremos entender, mas acreditemos que o que Ele faz, o que Ele decide é o melhor para todos nós aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Louvor da sua glória. O apóstolo também, ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja, né? Então a igreja do Senhor, ela é composta por dois povos, judeus e gentios. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que na igreja não tem, digamos, separação. Não tem separação. Aqui todos são iguais perante o Senhor. A igreja é composta por judeus, por gentios. É composta por pobres, ricos, negros, brancos, índios, aqueles que vivem em tendas, como é o nome? Esqueci. Então, enfim, todas as pessoas que queiram se agregar hoje a Cristo farão parte de um povo chamado igreja, onde esta igreja tem como cabeça o Senhor Jesus, e é Ele quem comanda este corpo chamado igreja. Por isso que um dia eu afirmei aqui que este lugar que nós estamos aqui é uma igreja física, né? É uma casa onde denominamos templo, igreja, mas que é santo. Foi consagrado para que os santos, eleitos por Deus, pudessem adorar este Deus que é santo. Lugar santo para abrigar santos que adoram aquele que é santo, santo e santo. Então, louvor da sua glória. E lá mais embaixo diz que Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aleluia. Portanto, judeus e gentios compõem apenas um povo só, que é a igreja do Cordeiro, que vai ser muito em breve tirada deste mundo para adorar eternamente ao Senhor. Então a igreja não é somente para adorar ao Senhor com palavras e atitudes, mas também a partir dela muitos virá a Cristo. Que a igreja continue se expandindo, trazendo muitas e muitas vidas para ser participante dela, para que quando o Senhor Jesus voltar, haja uma grande multidão chamada de igreja imaculada, a noiva santa e escolhida, o povo eleito, sacerdócio real, daquele que em breve virá para nos buscar. Então é um privilégio, meus amados, nós
sermos participantes deste povo chamado igreja. E esta igreja existe apenas para louvor e glória do nome do Senhor. A terceira parte fala-nos sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. É uma coisa muito importante, um assunto importantíssimo, que nós iremos tirar um tabu que se pregou durante muito tempo, né? A gente erra por não conhecermos as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. E também a gente erra por não termos conhecimento daquilo que ainda não nos chegou ao conhecimento, né? Mas o Senhor, Ele trata de trazer tudo no seu devido tempo para nós. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é o evangelho da salvação. O interessante é que o próprio Deus testifica, né, na sua palavra, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a sua palavra. Há muitos que questionam o seguinte: tem tanta gente ruim nesse mundo, que mata, que rouba, são cruéis, fazem tanta coisa errada, e depois vão para a igreja e diz que mudou de vida. E eles questionam e não entendem e não acreditam na mudança dessas pessoas. Mas a casa de Deus, que foi consagrada para que os santos adorassem a Ele, é o lugar de pessoas que estão lá fora, sem esperança, cheias de pecado, de crueldade, de tanta maldade, mas no dia que dizem não para o mal, não para o pecado, decidem levantar e chegar aqui neste lugar e dizer: Deus, eu quero mudar de vida, me arrependo de tudo que eu fiz de errado e me arrependo por andar tão distante de Ti, me aceite nesta hora para Te servir. Sabe, Deus abraça esta pessoa, o transforma em filho, o faz assentar no meio de príncipes, honra o seu nome para dele trazer multidões para Ele. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam alcançados por esta verdade. Porque Jesus mesmo diz, lá em João capítulo 4, 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos que entram pelo caminho chamado Jesus têm vida e vida com abundância e passa a viver a verdade. E sabe quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. E quando a gente faz esta decisão, quando ouve a palavra de Deus, meu amigo que talvez esteja nos assistindo, eu quero te dizer, ainda há jeito para a árvore cortada. Ainda há jeito para você que talvez tenha perdido a esperança. E eu lhe digo que a palavra de Deus, quando ela entrar no seu coração, ela fará uma mudança tão grande que tu não serás mais o mesmo e desfrutarás da presença do Senhor. Então, que todos que fazem mal, que todos que andam de modo desagradável ao Senhor, que venham para aceitar a Jesus, porque aqui é o lugar do conserto. Tem lugar na marcenaria de Jesus, tem lugar no hospital do médico Jesus, tem lugar no coração de Deus para toda a humanidade que queira. Sabe, a palavra de Deus, ela é viva e ela é forte, ela é eficaz no seu efeito, porque ela
quando entra, transforma o homem que é vil pecador num grande homem pecador arrependido e perdoado por Deus. Então eu quero te dizer que é por meio da fé que esta pessoa se rende a Cristo. E quando alguém que ouve a palavra de Deus, que reconhece que precisa de perdão, que precisa conhecer a Deus, que o aceita como seu Deus e como seu Senhor, eu te digo, no momento que nós nos rendemos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Deus nos dá uma marca. Temos uma marca neste mundo. Então, quando as trevas olham para nós, que servimos ao Senhor, Ele vê em nós o selo do Espírito Santo. Então, todos nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele passa a morar dentro de nós. Ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então o selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. O batismo com ou no Espírito Santo é quando nós recebemos um poder espiritual, para expandirmos o Evangelho do Senhor. Então, batismo com o Espírito Santo não é selo. Selado quando aceitamos Jesus. E quando aceitamos Jesus, que temos este selo, o Senhor nos dá um revestimento de poder. Ele nos capacita para fazermos a sua obra mais e mais, expandir melhor o seu Evangelho por este mundo e ganharmos almas para o Senhor Jesus. E o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo do Senhor. Lá no final, diz assim, que Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Então eu quero lhe dizer uma coisa: todo aquele que tem o Espírito Santo tem a garantia de salvação. Porque quem não tem essa garantia de salvação não tem o Espírito Santo. Com isso, não queremos dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, aquele que permanece fiel, este será salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Só é salvo aquele que permanece fiel. Fiel a quem? Ao Senhor. Então, se é fiel ao Senhor, tem o penhor da nossa herança, que é o selo do Espírito Santo, ou seja, que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então quero deixar aqui para a meditação de todos que estão a nos assistir nesta manhã. Existe uma promessa do Senhor que está escrita em João 14, uma promessa gloriosa que Jesus, antes de sair, antes de ser assunto aos céus, antes de voltar para os céus, deixou para cada um de nós os salvos em Cristo. E eu quero lhe dizer que esta mensagem nós não podemos de modo algum esquecer. Olha o que Jesus disse para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E atenção, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E eu quero lhes dizer que quando o Senhor trouxe para nós o seu amado Filho, não havia solução. A humanidade estava perdida, não havia esperança, mas havia a promessa de Deus a ser cumprida. E quando Jesus aparece, que o seu primo João Batista que olha diz: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. E veio Jesus, a esperança que Deus havia prometido há muito tempo atrás. Surgiu a esperança de salvação. Jesus veio andar conosco, trazer-nos a bondade, a misericórdia, o amor incondicional, para que todos nós que o ouvissem ou que o vissem e crescem em suas palavras, o aceitasse como seu Salvador. E Ele só é Senhor daquele que o tem como Salvador. Então que o Senhor Jesus seja o nosso Senhor, porque Ele já é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, guardemos esta promessa de Deus, guardemos o Senhor Jesus dentro de nós e não o deixemos ir embora de nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude a marcharmos nesta caminhada. O caminho é difícil, é apertado, é espinhoso, há setas para tudo quanto é lado, mas Ele está nos conduzindo para a vida eterna com Ele, e muito em breve o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele, e adentraremos as mansões celestiais para cantarmos no grande e lindo coral para Ele eternamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus está aqui, aleluia. Céu que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando sua filha, nossa irmã Cícera, pela palavra abençoada que ouvimos nesta manhã na nossa escola bíblica dominical. Eu creio que você foi muito abençoado nesta manhã, uma lição muito importante, e não perca a lição próxima que vem, a lição número 3, estaremos falando aqui sobre eleição e predestinação. Cada domingo nós teremos aqui um professor que estará dando essa parcela de cooperação. Hoje foi a irmã Cícera, domingo passado foi o pastor Leciano, domingo que vem, se o Senhor abençoar que der tudo certo, pretendo acertar com o presbítero Jefferson para estar aqui. Tem ele e a nossa irmã Zuleide, né? E eu vou entrar em contato com ele para confirmar então. Se ele não puder, nossa irmã Zuleide provavelmente estará conosco em nome de Jesus. E hoje você ouviu uma porção abençoada da palavra do Senhor. E eu fiquei pensando, irmã Cícera, nessa passagem de Efésios 1:3, quando Paulo fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta palavra bendita, né, é uma expressão rabínica, um adjetivo hebraico, que eles usavam essa expressão apenas unicamente para louvar ao Senhor. Então, digno de louvor é o significado de bendito, e era a expressão que eles usavam dirigida exclusivamente, unicamente a Deus. E o apóstolo Paulo então nos traz essa passagem. É interessante que a gente lê a Bíblia Sagrada, mas talvez não a compreendamos tanto quanto depois de um estudo como esse, não é? Então veja que Paulo, ele tratando dessa passagem, ele nos traz um assunto, um ensinamento muito importante. Então ele insiste em que conheçamos a Deus,
Comecemos com Deus e com o culto que lhe devemos. Não devemos precipitar-nos à presença de Deus na oração, nem em qualquer outro aspecto. Sempre devemos começar pela compreensão de quem Deus é. Então isto é muito importante. Então Paulo insiste na ordem certa e apropriada. Devemos considerar a natureza das bênçãos só depois que tivermos cultuado a Deus e louvado o seu nome, depois que tivermos compreendido o que Deus fez, a fim de que nos possibilitasse recebermos a bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco hoje, e que o Senhor continue vos abençoando poderosamente em Cristo Jesus. E vamos orar agradecendo a Ele neste momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore juntamente conosco em nome do Senhor. Pai maravilhoso, Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por aqui estarmos na Tua casa, na Tua presença, por estarmos aqui transmitindo a Tua palavra. E eu te louvo pela vida da Tua filha, a qual transmitiu, meu Deus, com sinceridade, com veracidade, com exatidão a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo se encarregue de implantar esta mensagem nos corações daqueles que a ouviram, porque a palavra é tua, a semente é boa e ela foi semeada nesta manhã, e nós temos a plena certeza que essa semente vai germinar, vai frutificar, vai florescer nos corações. Portanto, meu Deus, continua abençoando o teu povo, abençoa aqueles que ouviram a mensagem da tua palavra, abençoa cada lar nesta manhã, nos conceda um dia de paz debaixo da tua graça, nos proteja de todo mal, nos proteja, Senhor Deus, desta praga maligna, desse vírus, meu Deus, que está assolando o mundo. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia da humanidade e que esta praga seja cessada, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe as famílias neste dia, cada família, meu Deus, nós oramos a Ti, confiados na Tua graça, na Tua misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos, hoje e para sempre. Amém. E que Deus abençoe a todos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito permaneça em cada coração nesse dia e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.